Bom dia, pessoal. Então, vamos lá começar nossa aula de hoje. Vou colocar aqui para vocês os slides. Hoje nós vamos debater os textos motivadores dessa 15ª semana do Desafio de Redação Nota 1000. E amanhã, na aula de amanhã, nós vamos conversar um pouquinho sobre como iniciar uma redação, que é uma dúvida bem frequente entre os alunos. Todo mundo fica me perguntando, professora, como iniciar a redação? Professora, eu não sei bem como começar a minha redação, não sei por onde começar. Então, isso aí a gente vai ver na aula de amanhã, ok, pessoal? Então, vamos lá ver os textos motivadores desta semana do Desafio Nota 1000. Eu vou compartilhar com vocês aqui os slides. Deixa eu ver aqui se fica em tela cheia. Pronto. Então, gente, essa semana nós vamos ter no Desafio de Redação Nota 1000 o tema, que é a 16ª semana, aliás. O tema é o seguinte: desafios para a universalização do saneamento básico no Brasil. Olha só, primeira coisa que a gente tem que fazer quando pega o tema é o quê, pessoal? Que já venho dizendo aqui várias vezes, a gente precisa entender todas essas palavras do tema, para abarcar o tema como um todo dentro da redação. Então, olha só, desafios para a universalização do saneamento básico no Brasil. Vamos identificar as palavras-chave desse tema? Quais são as palavras-chave aqui? Ó? Saneamento básico, né? Isso aqui são as palavras-chave. Mas o que é que a gente vai falar sobre saneamento básico? Em primeiro lugar, onde é? Lembra do que eu falei, olha, que no Enem, geralmente, eles delimitam o tema para o contexto do Brasil. Está sempre vindo essa palavrinha aqui no final, no Brasil. Então, não vou ficar falando na minha redação do contexto da Alemanha, dos Estados Unidos, né, do Canadá, não. Eu tenho que situar a minha redação dentro do contexto do Brasil. Então, já sei que eu tenho que falar do saneamento básico, é no Brasil, mas eu preciso falar também, ó, sobre desafios. E esses desafios é para quê, ó? É para universalização, certo? Então, eu preciso lançar desafios para poder universalizar o saneamento básico aqui dentro do nosso país, que é o Brasil. Tem uma palavrinha aqui que talvez poucos de vocês estejam familiarizados com ela, que é a palavra universalização. O que seria essa universalização? É tornar algo possível para todos, para todas e todos. Nesse caso aqui, o saneamento básico. Então, eu tornar o saneamento básico acessível para todo mundo. Então, quais são os desafios? Que desafios a gente tem, nós, enquanto sociedade brasileira, temos que enfrentar para levar o saneamento básico para todo mundo, para que todos tenham acesso ao saneamento básico. Então, gente, eu acredito que vocês saibam o que é saneamento básico, né? Vocês devem ter estudado em geografia, enfim, até em história deve-se falar algo sobre quando começou o saneamento básico no Brasil, né? Esse tipo de coisa. Então, o que é o saneamento básico? Está ligado ao meio ambiente e à limpeza desse meio ambiente, né? O meio ambiente não é apenas o meio natural, mas o meio onde a gente vive, né?
Eu vivo em um meio ambiente, né? Esse meio ambiente precisa estar limpo, precisa ter um sistema de esgotos, precisa ter uma água tratada. Tudo isso está ligado ao saneamento básico, saneamento, a uma limpeza básica do meio ambiente da gente vive, ok? Então, vamos mais adiante. Então, a gente tem alguns textos motivadores relacionados a esse tema que foram ofertados pela Secretaria de Educação do Governo do Estado aqui durante essa 16ª semana. O primeiro deles diz o seguinte, texto 1. Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos. Foi retirado de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, disponível em naçõesunidas.org/pós-2015/ODS 6, e o acesso foi em 18 de julho de 2020. O que está dizendo esse texto, gente? É um dos objetivos do desenvolvimento sustentável é o quê? É essa gestão, né, sustentável da água e do saneamento básico para todos, que na verdade existe, se a gente for pensar na realidade, todo mundo tem direito a uma água limpa para cuidar da sua comida, para beber, para tomar um banho, todos têm isso? Não, infelizmente, na sociedade brasileira, nem todos têm acesso a tudo isso. Então, a gente vê que no papel está tudo muito bonitinho, mas na realidade, isso não acontece. Vamos adiante? O texto 2. Olha só. O Instituto Trata Brasil, em parceria com a Sabesp, produziu um documentário elaborado pela Curundu Filmes. O vídeo aborda a importância da água e do esgotamento sanitário em comunidades vulneráveis que passaram a receber esses serviços, intitulado A Luta pelo Básico, Saneamento Salvando Vidas. Assista-o clicando na imagem abaixo. Veja só, gente, aqui está falando de um instituto, que é o Instituto Trata Brasil, e que atuou em diversas regiões aqui do Brasil, e ele acabou produzindo um documentário sobre as localidades onde ele passou a atuar. Esses locais eram locais onde o saneamento básico era muito precário, os esgotos passavam pelas ruas, as pessoas não tinham acesso à água tratada. E nesse documentário vai se entrevistar diversas pessoas que viviam nessas comunidades, mostrando como era a realidade delas antes e como ficou sendo a realidade dela depois que o saneamento básico chegou até lá. E o Instituto Trata Brasil, em parceria com governos federais, estaduais, municipais, levam esse saneamento básico para essas regiões em que as pessoas não tinham acesso a esse item básico, né? Já está dizendo, saneamento básico é o mínimo, né, que se espera de um ambiente limpo, saudável, para que as pessoas possam viver nele. Vamos tentar ver aqui se a gente consegue assistir. Não sei por que não está indo o vídeo. Acho que agora vai. Então, o nome desse documentário é A Luta pelo Básico, Saneamento Salvando Vidas.
situação do saneamento básico no Brasil é muito triste, muito atraso, a gente não consegue sair do século XIX no que se refere à infraestrutura atrasada, então o Brasil não consegue progredir nos seus indicadores sociais, muito por conta de não ter feito essa infraestrutura elementar, básica, como o nome diz, mas que ficou atrasada. Eu sou moradora da rua desde que nasci. Naquela época que eu morava lá, era bem difícil. Era uma situação sub-humana. Tinha um valão de um lado, um valão do outro, um valão bem fundo, onde corria praticamente parte dos esgotos de dentro da região norte, né, que é daqui de Porto Alegre, e a céu aberto. A luz era todo chave, a Deus dará lá, né, pra gente. Não tinha saneamento, não tinha água. Eu só tinha um pouquinho de água na torneira, numa torneirinha pequena, que a gente puxou um cano da rua. Era, cada um pegava, comprava as mangueiras, instalava e fazia seu próprio encanamento. Era água clandestina, né? Todos puxavam um cano, todos puxavam naquele cano para dentro das suas casas. E a rua era barrenta, não tinha asfalto, tinha que sair com a sacola no pé para não pisar no barro, para poder tomar um ônibus para ir trabalhar. Aqui era muito feio, aqui era só água. Só tinha água e mato. Tinha crianças que brincavam no meio do lixo, brincavam no meio do esgoto. Então as pessoas, principalmente crianças, tinha muito diarreia, vômito, devido à água não ser tratada. A minha terceira filha veio a falecer pelo local onde a gente morava. Realmente era bem difícil, né? Porque a gente tinha que se dirigir na barragem, que fica mais ou menos aqui a uns 12 quilômetros, né, de distância, cidade de barro, né? É meio complicado, né? Aí às vezes não tinha o transporte, às vezes a gente trazia mesmo assim, pegava um carro de um amigo ou de outras pessoas aqui da comunidade para poder fazer o serviço, né, da cozinha. Tanto a limpeza como a merenda escolar, né? Não, realmente era forçado. Porque eu deslocava eu e o menino para vir com o animal, quando eu não tinha espaço para vir, eu mandava ele. Chegava lá e ficava esperando a água. E depois de lá, eu ajudava a tirar a água para botar na caixa. Lá, cozinha e então os meninos para beber. Água bem pronta, né? Às vezes tem que ferver antes, porque a água meia barrenta, que não tem um tratamento, um devido tratamento. Antes, eles tinham que atravessar essa estrada e fazer a necessidade do ar livre, né? Essa aqui não existe um banheiro, nem água encanada. A gente resolveu improvisar o banheiro. Então a gente fez, que era tipo assim, vão, só que era feito de 4 estacas assim, e rodeado por uma rede velha, um taco, mosquiteiro. O que tinha para tapar, a gente tapava. Era um jeito que tinha também fazer isso. E já tinha uma parada de rolar. Ninguém ia nele. Só ia se tiver um problema mesmo. Como a escola é uma escola muito seriada, então ela tem desde criancinha de jardim 1, de 3, 4 anos, até rapaz, moço, né? Todos de 13, 14 anos. Então, eu sofria mais pela questão de não ter banheiro, né? Porque muitas vezes os pequenininhos faziam xixi, faziam cocô, acabavam se melando, aí não tinha que limpar, então não tinha água, era um trabalho. Aí tinha que contar a casa dos vizinhos. Tinha dia que dava vontade de não ir para a escola. Mas graças a Deus veio essa equipe de tão longe para nos socorrer, né? Quando o Trata Brasil nasceu, em 2007, o Brasil vinha de décadas sem praticamente nenhum investimento em saneamento. Então, o Trata Brasil procura dar luz a esse problema, dar visibilidade, para fazer estudos, fazer ações em comunidades carentes desse serviço, para que, através principalmente da imprensa, dos formadores de opinião, essa informação chegue a todos os cidadãos dos 4 cantos do país.
acabou conhecendo o Trata Brasil, daí a gente fez um trabalho de pesquisa lá na comunidade, aonde veio mostrar a realidade de que 90% dos problemas de saúde da comunidade era por conta de não ter saneamento. Ali eu pude perceber sim, que nada era perfeito na nossa comunidade. E realmente a gente vivia uma realidade precária. Quando a gente vê uma comunidade lutando por saneamento, saindo na rua, protestando, porque ela não tem aquilo, é um motivo de alegria enorme, porque isso era impensável 10 anos atrás. Uma das maiores lutas nossas é, independente da regularização fundiária, a canalização de água. Ainda que fosse provisória, mas pelo menos a pessoa teria condições aí de tomar uma água tratada, não ficar doente. Não tinha asfalto, não tinha água, não tinha luz. E a primeira coisa que nós batalhamos foi a água, né? Porque era o essencial, né? Tudo muda quando você tem uma qualidade de vida melhor, quando você tem uma água melhor, tudo muda. Hoje, tu poder chegar assim, tomar um banho quentinho, sem se preocupar, tomar uma água sem precisar ferver. Outra coisa que melhorou bastante também é sobre a saúde, né? E a gente notou que as crianças já não estão mais tão doentes, né? Não estão usando tanto o posto de saúde, a água boa, né? Quando eles vieram fazer o saneamento, reduziu um pouco essa taxa. As pessoas se sentem melhor, não temos mais queixas de criança com verme, ou criança que pegou alguma doença devido ao esgoto. E daí agora, antes de eu tomar, eu água fervida. Daí ficou melhor. Agora eu me sinto mais espaço para não ter escola. Nós temos um relatório do nível de grau de estudo naquela época, e o que está avançando agora, todas praticamente estão na creche, diferente do que estava no nosso mapa antes. O índice de faltas por motivos de doença causadas por água contaminada, graças a Deus, assim, é zero. Um pontapé inicial, né? E deu modificação mesmo, até as faltas a gente já conseguiu. A partir da hora que conseguimos ter a água encanada feita, conseguimos sair dentro de asfalto. Nós temos escola, posto de saúde, né? Então nós temos praças, nós temos várias coisas que a gente não tinha nada. É tudo proporcional, porque antes da água e de esgoto, não tinha cabimento para o governo e colocar um asfalto, isso, aquilo, mas depois tem que ser quebrado tudo. Então foi tudo assim, gradativamente, crescendo, né? Veio linha de ônibus, nessa veio linha de ônibus, asfalto, veio mais comércio, E a gente teve de uma forma endereço, né? A gente já foi reconhecida pelo demais, né? Depois já veio a luz também, então a gente já é mais alguém. Eu acho que é como se nós tivéssemos acabado de ser incluídos dentro de Porto Alegre. É essa questão, né? Você faz parte da cidadania e isso mostra que está bem localizado, que tem uma qualidade de vida melhor. Totalmente diferente, é um sonho realizado, é uma vida nova. Eu me sinto uma cidade brasileira de mais enriquecimento. Não muda só o ambiente, mas assim, a gente vê que impacta, melhora na saúde, melhora no trabalho. Quando não tinha saneamento, ninguém queria vir para o serviço para mim, né? Porque chegava aqui na Itajuí e via aquelas imundícias assim que quer descer material para entregar para outras pessoas. Então, fiquei mais valorizada, porque a água é vida, né? Lavar, cozinhar, limpar minha casa é uma nova vida, com certeza. E nós queremos que as pessoas fiquem indignadas com isso e busquem soluções. Vê o potencial que a Eledina tem como liderança. A Eledina mudou a vida de todas aquelas pessoas, porque ela era a liderança. E eu fico emocionada, na verdade. Me dá muito orgulho de unir uma comunidade inteira, 5.000 pessoas, para fazer a diferença. Uma pessoa só não faz nada, mas no momento que você estender as mãos assim, tiver ao teu lado pessoas que façam a mesma coisa e que abracem uma causa, você faz toda a diferença na tua vida e na vida das outras pessoas.
tenho 10 anos. Eu vim estudar aqui com 4 anos. Eu não gostava muito, porque não tinha água. Não tinha banheiro, o banheiro era de palha, e o teto ficava caindo cocô dos pássaros. Mas agora está tudo diferente. O banheiro é bonito, cheiroso, e o teto agora é bonito. E eu estou muito feliz. A grande possibilidade de poder transformar uma comunidade foi exatamente acreditar no Trata Brasil. E o Trata Brasil foi assim, um momento realmente de mudanças, de transformação para essa comunidade. Essa maravilha que vieram trazer para a gente. A construção de 2 banheiros, a encanação de água da cisterna para dentro da escola, era muito sofrido. Isso acabou, graças a Deus. É só ligar uma bomba, enche a caixa, tem água na torneira, tem água para as crianças lavarem as mãos. As crianças hoje têm a liberdade de brincar, têm a liberdade de ligar a torneira e se lavar, que é uma água boa, né? Hoje cozinhamos com água limpa. Melhorou e muito, né? Tanto no apesar, sabe que através da merenda, uma boa merenda, uma limpeza bem feita, né, no caso, quando se falta água, realmente a coisa muda de figura. As crianças se desenvolveram, né, o nível está bem mais elevado. Eles não reclamam mais com dores, né? E, enfim, mudou 100%. Mudou porque, infelizmente, nem veio pegar água aqui mais e nem tem aquele trabalho de ir pegar água na cisterna. Só ligar o motor, tem água suficiente. Todos os dias eu dou à comunidade 5 mil litros d'água, através desse posto. Até hoje nunca faltou. Mais importante, eles abraçaram o meu projeto. Ele está vivo. 4 anos depois, você pode ir lá. E ele está vivo nas pessoas. Eles buscam cuidar, mesmo não tendo, assim, às vezes, o apoio, né, da prefeitura, da secretaria, que a gente briga muito para que eles conservem. É até estranho você ter que, em pleno século XXI, justificar para uma autoridade que tem que fazer um move. Esse desafio nos move todo dia, porque a gente sabe que a cada comunidade que a gente conseguir resolver, a gente já terá cumprido com o nosso papel de cidadania e nosso papel como organização da sociedade civil. Graças a Deus, hoje eu sou uma mãe feliz. Vejo meu filho numa escola daquela que antes nem um banheiro tinha. E hoje, graças a Deus, tem um banheiro de qualidade, um colégio reformado, todo pronto. Graças a Deus. Agradeço muito. Fizeram isso por nós. E uma desses banheiros a gente está estudando, beleza. Mais interessada, então, finalmente eles faziam muitas tarefas. Faltava muito, agora não, esse ano, até hoje, faltou um dia ainda. Tá bom. Hoje eu adoro. Hoje eu não gosto de faltar nunca na minha escola. Agora eu vou realizar o meu sonho de ser médica na minha escola. O que você quer ser quando crescer? Acho que é médico. Por que você quer ser médico? Porque eu não vejo que a gente está fazendo para outra pessoa. Não só para a gente, como para outra pessoa. Esse é o meu papel, ajudar as pessoas. Então, quando eu vejo que o meu futuro pode ser um caminho, nossa, para mim isso é gratificante, não tem preço. A educação tem que ser tratada assim, né? Tratada com projetos, com confiança, o professor ficando mais feliz de trabalhar com estrutura. E espero assim que o Trata Brasil possa se desenvolver em outros municípios, em outras comunidades. Só temos aqui a agradecer. Então, gente, a gente viu esse documentário, que foi do Trata Brasil, que vai em diversas comunidades, estabelece parcerias com os governos municipais e conseguem
levar saneamento básico para diversas comunidades. Como a gente viu aí, foram entrevistadas pessoas de diversas comunidades diferentes, em locais em que não havia saneamento básico. É um absurdo, né? Que hoje, em pleno século XXI, a gente ainda tenha lugares que não têm o saneamento básico, que as pessoas vivem andando por cima de esgotos e bebendo água contaminada, né? Infelizmente, isso ainda existe. A gente viu o caso até da escola, da zona rural, que nem um banheiro tinha para os meninos usarem, né? Então, que desafios, né? O tema dessa semana pergunta a gente, questiona a gente, que desafios podemos realizar para que a gente consiga levar o saneamento básico para todo mundo, né? Para todas as comunidades, para todas as localidades brasileiras. Vamos lá ver o texto 3. Saneamento básico é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. No Brasil, o saneamento básico é um direito definido pela Lei nº 11.445/2007, como conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. No Brasil, o mais comum é que saneamento seja visto como sendo os serviços de acesso à água potável, à coleta e ao tratamento dos esgotos. Ter saneamento básico é um fator essencial para um país poder ser chamado de país desenvolvido. Os serviços de água tratada, coleta e tratamento dos esgotos levam à melhoria da qualidade de vida das pessoas, sobretudo na saúde infantil, com redução da mortalidade infantil, melhorias na educação, na expansão do turismo, na valorização dos imóveis, na renda do trabalhador, na despoluição dos rios e preservação dos recursos hídricos, etc. O trecho foi retirado do texto Que é Saneamento, disponível em www.tratabrasil.org.br/saneamento/o que é saneamento, e foi acessado em 18 de julho de 2020. Então, é um texto mais conceitual, um texto que traz o conceito, né, digamos assim, de saneamento básico, né, que são diversas medidas que têm como objetivo preservar as condições do meio ambiente, né, ou modificar essas condições para melhor. Então, isso com a finalidade de prevenir doenças, né, de promover a saúde, uma boa qualidade de vida para a população. Vamos para o próximo texto, que é o texto 4. O texto 4 já é um texto que traz dados, que traz estatísticas, e o título dele é Impacto da Carência de Saneamento na Saúde por Faixa Etária. Olha só, já no título a gente já vê que tem informação, né, que a falta de saneamento causa problemas na saúde, né? Quando diz assim, impacto da carência de saneamento, ou seja, da falta de saneamento na saúde das pessoas. E esse texto aqui divide esse impacto por faixa etária. Aí diz o seguinte: porcentagem de internação por doenças relacionadas à insuficiência de saneamento básico em 2019. Então, olha só, aí aqui a gente tem, deixa eu pegar aqui o laser. Olha, de 0 a 4 anos de idade, essa faixa mais escura aqui, 0 a 4 anos de idade, a gente teve o quê? O impacto dessa falta de saneamento foi de 25%. Já entre as pessoas de 5 a 14 anos, que é essa faixa aqui, esse amarelo, o impacto da falta de saneamento na saúde dessas crianças foi de 15%. Esse cinza aqui são pessoas de 15 a 29 anos. Então, o impacto foi, de 15% também. Aí, a gente tem pessoas de 30 a 49 anos de idade, que é essa faixa aqui, e o impacto, já foi o quê? 17, 18%, mais ou menos. E de 50
a 69 anos de idade, que é essa faixa aqui, ela foi mais ou menos de 16% o impacto. E acima de 70 anos, né, 70 anos ou mais, a gente tem aqui, ó, o impacto, né, da falta de saneamento na saúde dessas pessoas foi de mais ou menos 11%. Então, foi tirado de O Saneamento Básico no Brasil em 6 gráficos, disponível em www.aosfatos.org/notícias/O Saneamento Básico no Brasil em 6 gráficos e foi consultado em 18 de julho de 2020. Vamos lá para o próximo texto aqui. Texto 5. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Esse trecho foi retirado da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, disponível em www.planalto.gov.br/civil03, Constituição/Constituição.htm, foi acessado em 18 de julho de 2020. Olha só, gente, é um trecho da Constituição Federal, né? A gente já não vai poder citar a Constituição aqui nessa redação, porque ela está aqui um trecho dela, um dos trechos motivadores. Vê como a Constituição é linda e geralmente cabe em qualquer tema, né? Porque abarca muita coisa, né? As nossas garantias, os nossos direitos nas diversas áreas. E nela trata também sobre o saneamento básico, né? E diz, olha só, de quem é a competência, de quem é a responsabilidade pelo saneamento básico da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Ou seja, dos governos federais, estaduais e municipais. E diz aqui, ó, é dever deles promover programas de construção de moradias, né, para que as pessoas fiquem abrigadas, é claro, e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Mas isso na real, isso existe? Não, isso está lá garantido apenas no papel, apenas na Constituição. Na verdade, né, no real, no dia a dia, isso não ocorre. A gente tem muitas comunidades onde não há saneamento básico, inclusive na nossa cidade, né? E tem algumas ruas que a gente anda por aí que não tem saneamento básico ainda, né? Que a gente vê o esgoto correndo pelo meio da rua. Vamos para frente. O texto 6. Isso, a gente viu 5, é o texto 6. Olha só, aqui está uma letrinha um pouquinho pequenininha, né? Mas vamos tentar ler. Entenda o marco legal do saneamento básico. Saneamento básico em números longe da universalização. Aí diz assim, os pilares do saneamento básico são o acesso da população à rede de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, né? Então, é o que deveria ter o básico, né? Ter uma rede de abastecimento de água tratada, né? E a coleta e tratamento dos esgotos. Aí diz assim, baixos índices de acesso à água e esgoto tratados no Brasil. 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto, quase metade da população. Diga aí, gente, quase metade da população brasileira não tem acesso à coleta de esgotos, né? Então, isso é muito grave, né? Muito grave. A gente está muito longe da universalização. Em seguida, na segunda coluna, a gente tem de 147 a 171 bilhões de dólares são necessários para, no ano de 2033, se atingir a meta de universalização do Plano Nacional de Saneamento Básico. Apenas 6% de participação do setor privado. 49 agências reguladoras, fragmentação e confusão normativa. 5.570 prefeitos em todo o país que, em tese, decidem sobre investimentos no setor. Olha só, pessoal, para atingir ainda a meta de universalização, que é até 2033, né, se determinou até 2033 para a gente universalizar o saneamento básico no Brasil, para que todo mundo tenha acesso, o saneamento básico no Brasil se estabeleceu como meta
o ano de 2033. Só que ainda são necessários de 147 a 171 bilhões para que isso possa acontecer. Então, a gente está muito longe disso ainda, e provavelmente a gente não vai conseguir essa meta em 2033, certo? Então, vamos lá, mais para frente, a gente tem na outra coluna, a gente tem um marco legal destravando investimentos. Aí tem a abertura ao setor privado, contratos de concessão serão a norma, concorrência, ou seja, vão fazer contratos de concessão com a rede privada para se tentar se chegar a essa universalização do saneamento básico aqui no Brasil. Definição de metas de universalização até 2033, como eu falei, né, a meta é que a gente consiga universalizar até 2033, o saneamento básico no Brasil. Restrição aos contratos de programa, regras de transição, licitação de blocos de referência ou microrregiões para organizar a demanda e mitigar a pulverização dos serviços. Maior segurança jurídica, fortalecimento da Agência Nacional de Águas, ANA, regulação padronizada, ANA passaria a editar normas de referência aos demais órgãos reguladores estaduais e municipais, incentiva a adesão de prefeituras, apoio da União e acesso a crédito. Incentiva a arbitragem para a resolução de conflitos nos contratos de concessão. Então, aqui está falando da questão da concessão, de como será, né? Como vai se dar a iniciativa privada dentro disso aqui, né? Vão se buscar parcerias, né? Vai se abrir licitação, processo licitatório, onde as empresas mandam suas propostas com seus preços para que se selecione quem vai fazer esse tipo de serviço de saneamento básico. Aí diz assim, vale a pena investir, nesse quadradinho azul aqui, ó. Vale a pena investir. Cada $1 investido em saneamento representa economia de 4,3 dólares em gastos com a saúde. Aí diz assim, 12 a 16% da taxa de retorno interno. Olha só, gente, no fim das contas diz que vale a pena investir nisso. São muitos gastos, mas o gasto com saneamento básico vai economizar muito, muito mais, 4 vezes mais de 4 vezes mais na saúde, porque as pessoas adoecem muito por falta de saneamento básico, né? Porque ali, em cima de um esgoto, tomando uma água que não é tratada, as pessoas estão suscetíveis a diversas doenças, diversos tipos de infecções, de vermes, de viroses, de bactérias, né? Enfim, muitas coisas. E isso acaba levando essas pessoas aos hospitais. Ok, vamos para frente. O texto 7. Diz o seguinte. Brasileiros sem acesso ao saneamento básico. Em milhões. Aí diz assim, ó, água. É o azulzinho, é a água. Em 2010, 60,8 não tinham água, né? Esgoto, em 2010, 125,8 não tinham esgoto. Isso é em milhões, viu, gente? 125,8 milhões em 2010 não tinham acesso ao esgoto. Aí aqui a gente tem a coleta de resíduos. Em 2010, 89,2 milhões de pessoas não tinham acesso à coleta de resíduos. Vamos para 2018, a gente já vai ver que os números caíram um pouquinho, né? Mas a gente ainda está muito distante de se conseguir uma condição ideal em termos de saneamento básico. Aí, em 2018, acesso à água, 39,4 milhões de pessoas não tinham acesso a uma água tratada. Em 2018, 101 milhões de pessoas não tinham acesso a esgoto. Em 2018, 52,1 milhões não tinham acesso à coleta de resíduos. A fonte é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 2018. Saneamento, novo marco legal escancara um problemático mercado à privatização. Vamos mais adiante. A gente vai ter o último texto motivador, que é o texto 8, que diz assim. O painel Saneamento Brasil é a mais nova iniciativa do Instituto Trata Brasil, ITB, e nasceu com o intuito de levar mais informações aos brasileiros
para que tenham acesso à situação de saneamento nas cidades onde moram e verifiquem se possuem o atendimento apropriado em relação a este serviço. Aí, no painel, nessa primeira coluna, aqui a gente tem as localidades. Na segunda coluna é a parcela da população sem acesso à água, olha só. Aí aqui, ó, no Brasil, são 16,4% da população não tem acesso à água. Aí na região norte do Brasil, são 43% que não tem acesso à água. Na região nordeste, 25,8% não tem acesso à água. Na região sudeste, 9% não tem acesso à água. Na região sul, 9,8%. E na região centro-oeste, 11%. Aí, aqui nessa outra coluna, é a parcela da população sem coleta de esgoto. Olha só, no Brasil, 46,9% não tem acesso à coleta de esgoto. Gente, é quase metade da população brasileira, isso é muito grande, né? Aí a gente tem na região norte, 89,5% não tem acesso à coleta de esgoto. No Nordeste, são 72%, no Sudeste, 20,8%, na região Sul, 54,8%, e no Centro-Oeste, 47,1%. Na próxima coluna é o índice de esgoto tratado referido à água consumida. No Brasil, 46,3%. No Norte, 21,7%. Né, do índice de esgoto tratado, referido à água consumida. No Nordeste, 36,2%. No Sudeste, 50,1%. Na região Sul, 45,4%. No Centro-Oeste, 53,9%. Na próxima coluna, a gente tem esgoto não tratado por 1.000 metros cúbicos. Olha só, gente, é muito esgoto não tratado no Brasil. São 5.659.978,37 metros cúbicos de esgoto sem ser tratado. No Norte, 357.768,15 mil metros cúbicos de esgoto não tratado. No Nordeste, 1.144.491,59 mil metros cúbicos de esgoto não tratado. No Sudeste, é a pior situação, gente, do país de esgoto não tratado no Sudeste. Olha só, 2.952.908,58 mil metros quadrados de esgoto sem ser tratado. Olha só, são quase 3 bilhões só no Sudeste. Vamos lá, região Sul, 839.215 mil metros cúbicos de esgoto que não é tratado. E na região Centro-Oeste, 365.595,05 mil metros cúbicos de esgoto sem ser tratado. A próxima coluna diz respeito às internações totais por doenças de veiculação hídrica, número de informações. Olha só, gente, são pessoas, né, são as informações, é claro que não se sabe todo mundo, mas de pessoas que tiveram problemas de saúde relacionados a essa parte do saneamento básico, né, de uma água contaminada, do contato com o esgoto. No Brasil, são 233.880 casos. Na região Norte, 40.915. No Nordeste, 109.072. No Sudeste, 39.723. No Sul, 24.899. E no Centro-Oeste, 19.271. A próxima coluna diz respeito aos óbitos por doenças de veiculação hídrica. Os números de óbitos, né, de doenças que se pegaram por uma água maltratada, né, uma água sem tratamento e o contato com esgotos. No Brasil, 2.180, no Norte, 207, no Nordeste, 743, no Sudeste, 793, no Sul, 300 e no Centro-Oeste, 137. A próxima coluna diz respeito à renda das pessoas com saneamento, né, por mês. Olha só, no Brasil, quem possui saneamento
ganha em torno de 2.947,6. Já no Norte, 2.951,41. No Nordeste, 2.426,15 centavos. No Sudeste, 2.951,70 centavos. No Sul, 3.204,43 centavos. E no Centro-Oeste, 3.665,36 centavos. No que diz respeito à renda das pessoas sem saneamento, olha, essa coluna aqui foi renda de pessoas com saneamento. Agora a gente vai ver a renda das pessoas sem saneamento. Olha só a diferença, gente, de renda. No Brasil, se uma pessoa com saneamento ganha quase R$3.000, uma sem ganha apenas R$501,21 centavos. No Norte, R$593,45 centavos. No Nordeste, R$415,52. Na região Sudeste, R$767,45. E na região Sul, R$784,09. E na região Centro-Oeste, R$830,17. Então, há uma diferença grande, né, entre as pessoas, o que nos mostra, o que nos comprova que é justamente onde moram as pessoas mais carentes, né, as comunidades mais carentes, é que não há o saneamento básico, né? Então, gente, aí vem a proposta de redação, né, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige o texto dissertativo argumentativo e modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desafios para a universalização do saneamento básico no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Gente, se a gente entender bem, né, o enunciado da redação, a gente entende também tudo que é para fazer, né? Primeiro, na proposta, a gente tem que respeitar esses direitos humanos, porque se a gente colocar qualquer coisa, tem que matar esse povo, tem que fazer uma castração química, qualquer coisa que fira os direitos humanos, a gente vai tirar 0 na competência 5, ok? Então, a gente não quer isso, então vamos buscar uma proposta que respeite os direitos humanos. Olha só, gente, então os argumentos, olha, tem selecione, a gente vai selecionar, mas a gente não vai só selecionar e jogar lá todo jeito, a gente tem que organizar, né, com uma sequência lógica, esses argumentos relacionando-os, além disso, relacionando o repertório sociocultural, que é o conhecimento do mundo que eu trago para a redação, de forma coerente e coesa, certo? De maneira que defenda o seu ponto de vista. Vamos lá, gente, para a indicação de alguns repertórios socioculturais que vocês podem utilizar dentro desse tema da universalização do saneamento básico no Brasil, né? Desafios para a universalização do saneamento básico no Brasil. Primeiro, eu vou trazer alguns documentários que são bem legais e super fáceis de encontrarem, é super fácil de vocês encontrarem esses documentários na internet, ok? O primeiro deles é A Realidade do Saneamento Básico no Brasil, que é uma produção, inclusive, do Instituto Trata Brasil e Corundu Filmes, que é o mesmo instituto que produziu aquele vídeo que a gente assistiu. Vamos ver mais ou menos um resumo desse documentário. Diz assim: usando de cenários reais de cidades importantes do Brasil, o documentário com os embaixadores do Trata Brasil busca mostrar a triste realidade que o país ainda enfrenta quando o assunto é abastecimento de água e coleta e tratamento dos esgotos. Com a presença de Maurício de Souza, Daiane dos Santos, Lars Grael e outros, o documentário traz opiniões e experiências destes e mais embaixadores importantes do Instituto Trata Brasil, que tem conhecimento nos temas ligados à saúde, legislação e engenharia sanitária, correlacionado nos temas ligados à saúde, legislação e engenharia sanitária, correlacionando os baixos índices de atendimento em saneamento básico com os atuais problemas da sociedade brasileira. E aqui, inclusive, eu deixo o link, certo? Para vocês, se vocês quiserem, esse documentário está lá no Instituto Trata Brasil.
É só entrar lá nesse link que dá certo, vocês podem assistir. Um outro documentário que dá para utilizar dentro desse tema é Saneamento Básico, um drama brasileiro. A produção é de Cinema Deriva e o diretor é Roberto Herrera Pérez. E trata da história, é uma triste crônica da realidade carioca, né? É uma triste história da realidade carioca, que é a falta de saneamento básico. Então, trata de uma comunidade do Rio de Janeiro, que é a comunidade Rio das Pedras, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. E é tratada aqui como um símbolo, essa comunidade é tratada como um símbolo da precariedade sanitária da cidade. Como ela, poderíamos percorrer inúmeros outros locais que padecem do mesmo problema e que, numa visão ampliada, poderiam simbolizar também um drama vivido em quase todos os municípios brasileiros. Então, esse vídeo, ele propõe um retrato, uma reflexão desta problemática e pretende colocar em debate esta realidade, né, que a cada dia toca a nossa porta, nossos olhos e nariz. Ok? Então, aqui também eu deixo o link para que vocês possam, né, caso desejem, assistir a esse documentário Saneamento Básico, um drama brasileiro. Um outro documentário também é Saneamento Básico. Aliás, esse aqui não é um documentário, na verdade é um filme. Saneamento Básico, o filme. Olha só como esse filme é interessante. Ele é uma produção, ele foi escrito por Jorge Furtado e foi produzido pela Casa de Cinema de Porto Alegre. Aí é o seguinte, foram moradores de Linha Cristal, que é uma pequena vila de descendentes dos colonos italianos, que fica localizada na Serra Gaúcha. E eles resolveram se reunir para tomar providências a respeito da construção de uma fossa, que era justamente para fazer o tratamento de esgotos. Então, eles elegem uma comissão que é responsável por fazer o pedido junto à subprefeitura. Só que a Secretaria da Prefeitura, ela reconhece a necessidade da obra, mas ela informa que não terá verba para realizar isso, né, até o final do ano. Mas eles ficam sabendo que a Prefeitura dispõe de 10 mil reais para a produção de um vídeo, gente, enquanto as pessoas estão precisando de saneamento básico. Então, esse dinheiro que era para esse vídeo, ele acaba sendo dado pelo governo federal, e só que não é usado. E ele seria devolvido em breve. Só que aí surge a ideia de usar essa quantia, né, para a obra do saneamento básico, e eles dizem assim, a gente pode fazer saneamento básico e rodar um vídeo sobre a própria obra, né, que teria o apoio da prefeitura. Porém, a retirada da quantia vai depender da apresentação de um roteiro, de um projeto de vídeo, e além de haver a exigência que ele seja de ficção, então, dessa forma, os moradores eles se reúnem para elaborar esse filme, né? E que seria estrelado por um monstro que vivia nas obras de construção de uma fossa. Então, mais ou menos por aí, ele tem esse tom mais de comédia e é bem legal, certo? É um filme que dá para vocês utilizarem na redação de vocês, ajudar aí nos argumentos, a fortalecer os argumentos de vocês. Esse outro aqui é um documentário. É Lamento de um Ribeirinho. É uma produção de Zenólia Filmes e é um curta. E também é fácil de encontrar na internet, certo? Apresenta o relato de um ribeirinho sobre a água, que para ele é fundamental para todas as atividades, né? Acho que para todo mundo a água é fundamental. Então, essa obra faz parte dos 58 indicados para o Fórum Mundial da Água. Então, é um documentário, né? É um curta bem interessante, porque foi até indicado, né? Recebeu essa indicação. E aqui eu trago também alguns livros que vocês podem usar para enriquecer a redação de vocês com repertório sociocultural e ajudar a fortalecer, a solidificar os argumentos de vocês. Os argumentos que vocês utilizam para defender, né, o ponto de vista, o posicionamento de vocês. O primeiro deles é Saneamento Básico no Brasil. A autora é Carolina Mota, e esse livro reúne estudiosos jovens que têm uma ampla visão sobre o setor
né, e tem uma formação muito sólida, especialmente na área jurídica. Essa obra propõe a compreensão da função, possibilidades e os limites do direito na solução de problemas complexos, como a falta de saneamento básico. Okay? Um outro livro também, que dá para utilizar na redação de vocês, é Saneamento Básico, Temas Fundamentais, Propostas e Soluções. Olha só, os autores são a Coordenação de Saneamento Básico do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é Guilherme Gomes Luna, Luiz Felipe Graziano e Rodrigo Pinho. Então, com a colaboração de renomados profissionais que são engajados nesse tema de saneamento básico, esse livro busca identificar os principais entraves, ou seja, os principais obstáculos, e propor alternativas para que o país possa finalmente atingir a universalização, né, desses importantes serviços, que é o saneamento básico. Então, esse livro é bem legal, porque justamente ele tem tudo a ver com o tema, que são desafios. Esse livro, ele lança desafios para que essa universalização venha, de fato, a acontecer. E um outro livro que vocês podem utilizar é Direito do Saneamento, Introdução à Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico. O autor é Luiz Henrique Antunes Alócio. Então, esse livro, ele tem base na nova legislação e analisa os princípios fundamentais, a questão da titularidade, da prestação regionalizada, o planejamento, a regulação e a cobrança pela prestação do serviço essencial, né, que é fundamental que a sociedade cobre esse serviço essencial, que é o saneamento básico. Então, o autor ele também vai tratar dos aspectos técnicos, né? Inclusive dos votos, né, já proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, também tocando na moderna questão do controle social e o comprometimento das políticas para esse setor. Um outro livro que eu posso indicar para vocês é Tietê, Presente e Futuro. O autor é Carlos Tramontino. E ele revê no livro todas as etapas do projeto, desde a sua viagem a céu, onde ele conheceu o processo de despoluição do rio Ramo, e que é semelhante ao Tietê, até a chegada do flutuador à cidade de Barra Bonita, que é no interior de São Paulo. Então, além de denunciar a triste realidade da poluição do rio, o autor ele também conta a história das pessoas que vivem às margens desse rio, né? Inclusive, ele vai destacar os aspectos sociais e humanos que acompanham a degradação do meio ambiente. Um outro livro que vocês podem utilizar é Regulação, Controle Social da Prestação dos Serviços de Água e Esgoto. Os autores são Alceu de Castro Galvão Júnior e Marfisa Maria de Aguiar Ferreira Chineses. Então, esse livro ele tem como objetivo reunir experiências nacionais e internacionais na regulação do setor do saneamento básico. Estudos técnicos e científicos da área, ele também reúne estudos técnicos e científicos dessa área de saneamento básico, porque ele pretende difundir, né, a cultura da regulação do país, que é tão necessária para se alcançar a universalização da prestação desse serviço, né, de saneamento básico no país. Um outro livro são Parcerias Pública-Privada, Experiências, Desafios e Propostas. O autor é Gessner Oliveira, e o livro tem como objetivo engajar o público e profissionais do setor, né, da importância da parceria entre público e privado. Além disso, o leitor encontrará textos que abordam o tema em todas as suas dimensões, tanto na dimensão teórica como na dimensão prática. Então, é outro livro que dá para vocês citarem aí na redação de vocês. Então, é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aí onde tem comentários da turma ou me procurar pelo WhatsApp, ok, gente? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e um grande abraço. E quando terminarem de assistir ao vídeo,
marquem a atividade aí como concluída para eu saber, para colocar a presença de vocês, ok, gente? Tchau, tchau, até a próxima aula.